Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Bem, tudo bem, Tudo graças a jóia, Deus. graças a Deus. Vamos lá para mais um Evangelho segundo o Com Espiritismo, cer- segunda-feira. Vamos lá, pegar uma mensagem ao acaso aqui. Vamos lá. Mensagem 297. A fé de Jesus. Todos os caminhos de Jesus nos levam à fé. Através dos ensinamentos que Jesus nos deixou do seu Evangelho, temos um manual seguro para consolidarmos a fé no amor sem dogmas ou misticismo. Quando colocamos em prática os ensinamentos, aprendemos que o amor e a caridade é a base para uma evolução segura e principalmente verdadeira. Desta forma, começamos a trabalhar em nós os nossos defeitos e vícios. Assim, iniciamos um caminho longo de aprendizado e prática, porque os ensinamentos são muitos. Não basta ter apenas o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. O mais importante é praticá-los diariamente. Somente assim teremos a real noção do que é a fé e do que Jesus significa em nossa existência. Com a prática dos ensinamentos de Jesus, tudo à nossa volta vai se modificando gradativamente. Pouco a pouco, vamos deixando do lado tudo aquilo que não nos faz bem e transformamos os sentimentos menores em sentimentos grandiosos. Prezamos pelo bem-estar do próximo e deixamos de lado os julgamentos que não nos levam a lugar algum. Procure em Jesus e no seu Evangelho todos os caminhos para a prática de seus ensinamentos e faça você a sua parte para começar a sua transformação interior, fazendo com que a fé seja sua companheira em todos os momentos de sua existência. Bom, aqui fala do Evangelho de Jesus, né? Bom, particularmente, né, a princípio eu sempre achava o Evangelho de Jesus muito complicado, né? Até ter o conhecimento da doutrina espírita. Então eu mesmo achava que muitas coisas que explicavam, né, não me fazia sentido, muitas coisas eram trazidas pelo homem para, sei lá, pelas classes dominantes, pelo clero da igreja, para dominar os mais humildes, né? E depois que você tem uma explicação, você tem uma noção real do que é o Evangelho, né? Segundo do que é o Evangelho de Cristo, a vida da gente se transforma numa coisa muito mais simples, né? Principalmente depois que você passa dos seus 35 anos aí, que é a hora que você começa a realmente filosofar, né? Pensar que você quer da vida, o que você está fazendo aqui, de onde você veio, para onde você vai. Então, o Evangelho de Cristo, né, nos dá uma vida muito mais simples, né? Embora, como diz aqui, né, seja complicado ser colocado em prática, né? É interessante que ele fala hoje da fé, né? Que é o tema que nós estamos estudando e cai bem no que a gente vai ler hoje, né? Ele fala a fé em Jesus, né? A fé para encontrar um caminho, né? Ou seja, para onde a gente quer chegar. A gente não tem muita ideia do que a gente quer ou de onde a gente quer chegar. Achei bacana que você falou, né? Achava o evangelho complicado. O evangelho, da forma às vezes que ele é colocado, ou o que é colocado de Jesus, ele nos dá bastante dificuldade. As pessoas, de uma forma geral, elas têm mais medo de Deus do que amor, né? Às vezes que a gente fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente não ama a Deus porque a gente gosta de Deus, porque a gente conhece a Deus. A gente ama a Deus porque que seria de o ser se não amar a Deus, né? Ou nesse pensamento de que Deus castiga ou do que ele nos faz, eu amo mais por medo do que por entendimento. Mas ele fala aqui, o Evangelho de Jesus, e é o que a gente tem feito, né? A forma que você aprendeu é a forma que eu aprendi. Eu falei outro dia, né? Quando a gente, tipo, você falava do Evangelho no lar, eu falei, quando a gente chega numa casa espírita, a casa espírita nos oferece Jesus, né? Então, assim, e como é que esse Jesus, né? Você não vai encontrar, eu acredito, espero que não,
numa casa espírita um Jesus crucificado, né? O máximo que você pode encontrar é uma foto, uma imagem que represente o rosto de Jesus, que as pessoas usam para as pessoas fixarem, às vezes, o pensamento na hora que vai fazer uma oração, na hora do que vai elevar o pensamento. Mas o Jesus que é oferecido é um Jesus que a gente aprende a amar, né? Você não vai no Espiritismo e escuta lá que Jesus sofreu, que Jesus apanhou, que Jesus foi crucificado, que isso, que aquilo. Você não escuta isso. Você vai escutar numa casa espírita, você vai escutar de um espírita, né? Que é o estudo que nós fazemos aqui. Você vai escutar o que Jesus pede para nós, o que ele deseja de nós, o que ele quer de cada um de nós. E aqui foi falado, né? Nessa mensagem, evolução, diariamente colocar em prática, né? Diariamente colocar em prática os ensinamentos dele. E assim, os ensinamentos dele não é um ensinamento difícil de se colocar em prática. O que nos dificulta colocar em prática os ensinamentos de Jesus é a forma materialista como nós encaramos o mundo, né? A forma materialista que nós queremos. Então, assim, a gente não busca Deus para auxiliar as pessoas. A gente busca a Deus porque a gente precisa de alguma coisa. E a gente está sempre precisando de alguma coisa. Então, assim, pouca coisa nós oferecemos para Deus. Pouca coisa nós oferecemos para Jesus. E a gente vai ver o que Jesus nos pede: amor. Mas daí nós vamos perceber que nós não temos amor. Porque o amor que nós aprendemos é aquele amor egoísta. E o amor que Jesus quer de nós é aquele amor de auxílio, amor de divisão. Então Jesus fala: você precisa de alguma coisa de mim, vem até mim. Aí você vai até Jesus. Assim, beleza, o que você precisa? Isso, isso, isso. Então tá aqui. E agora? Agora você vai ajudar eu. Vamos dividir isso, vamos me ajudar, né? Então, mas ao mesmo tempo que parece algo difícil, a gente vai perceber que é algo bastante fácil. Mas para isso, como a gente falou, a gente precisa, ele falou aqui, de desvencilhar dos defeitos e dos vícios, né? Buscar conhecimento, praticar diariamente, eu tinha marcado aqui, trabalhar defeitos e vícios. Então, o que nós somos? Nós somos, na verdade, seres que ao longo do tempo viciamos em alguma coisa. E nós vamos perceber que viciar, ele é levado por um lado ruim, né? Viciar em coisas erradas. Qual é a ideia do Evangelho de Jesus? A gente pegar essas coisas que nos atrapalham, que nos dificultam, né? Até a aproximação de Deus, a aproximação de Jesus, é dificultada pela forma de encarar a vida. Então, quando a gente aprende claramente, amar, você vai tentando, né, praticar isso. Quando será que nós vamos conseguir praticar de verdade? A gente não sabe. Né? Porque a gente percebe, estudando o Espiritismo, que encarnações nós vamos viver muitas. E nós só vamos viver muitas encarnações porque nós precisamos aprender. Né? Porque é a nossa escola. Né? Quantas vezes eu preciso ir à escola? Né? Quanto tempo eu preciso frequentar a escola para aprender alguma coisa? Né? A gente tirar por base aqui na Terra, quanto tempo a gente leva? Agora vamos precisar colocar isso na proporção de encarnação. Quantas encarnações eu preciso para aprender o que precisa ser aprendido? Né? Então, a fé em Jesus, como ele diz aqui, é a fé de acreditar que Jesus nos leva para algum lugar melhor, mas sem cobranças, né? Ninguém fica ali te cobrando, é assim, não. Você chega numa conclusão que se você praticar dessa forma, se você usar dessa forma, é melhor. Né? Então, a gente fala assim, quanto tempo a gente está, né? A gente já está aí para mais de 3 anos que a gente está fazendo essas aulas de evangelho, e quanto tempo que a gente vai a uma casa espírita. O que acontece? A gente está aí tentando entender isso.
Hoje estamos aqui, né, com a ideia de aprender mais. E todo dia, na verdade, a gente aprende. Então, eu acredito que é mais ou menos isso, esse gotas de paz, né? A fé de Jesus ou a fé em Jesus. É, entendendo que a fé é que a gente tem que entender que, por mais que pareça ser difícil, né, colocar em prática, porque quando a gente vê a vida de um verdadeiro cristão, né, se vê uma vida de um Chico Xavier, de um Antônio de Valdo Franco, de um Bezerra de Menezes, na visão nossa, né, do nosso ponto de vista, parece ter sido uma vida difícil, né? Parece ter sido uma vida fácil, uma vida sofrida, né? Do nosso ponto de vista. Mas se você partir do pressuposto, do ponto de vista deles, né? Foi uma vida boa, né? Uma vida boa, porque eles sentiam um prazer naquilo que eles faziam. Sentiam prazer em dividir o pão que estava na mesa com outras pessoas, sentiam prazer em dividir tudo que era bens materiais e viver com o mínimo possível, né? E então, é, ser um verdadeiro cristão, né? Para a gente demonstra ainda muito esforço, né? Para a gente mudar esse nosso ponto de vista. Né? A gente não vai, eu provavelmente não vai conseguir nessa vida, com quase absoluta certeza, mas é muito complicado, né? Mas pelo menos a gente sabe até onde tem que ir, né? Até onde a gente tem que progredir e tentar chegar. Interessante isso que você falou, né? Na verdade, a gente acha difícil a vida desses seres que você falou, né? Que para muitos são os santos, né? Que são seres. É que, na verdade, eles abriram mão de coisas materiais para viver as coisas espirituais. Então, para nós é difícil, né? Abrir mão, né? É bastante interessante que tem aquela passagem que Jesus convida uma pessoa para acompanhar ele e fala: ah, mas o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que vender todas as suas coisas, doe para os pobres e vem comigo. Ah, isso eu não consigo. Eu não É, existe. Então, para nós é difícil porque a gente não quer largar conforto, né? A gente aprendeu, não está errado, né? A gente buscar o melhor para a nossa vida, mas um dia, né, em algum momento, a gente vai aprender, como você falou, a sentir felicidade em ajudar, né? felicidade em dividir, né? Felicidade em compartilhar o que a gente tem. Para nós ainda porque nós levamos tempo para conquistar, né? E a sobrevivência, né? Isso é natural na nossa vida, que a gente lute pela nossa sobrevivência. Mas em algum momento a gente pode lutar pela sobrevivência, não só minha, né? Mas de todos. Né? Esse é o caminho, essa é a nossa evolução. É. Porque fazer o bem pra gente é gostoso, é uma delícia você fazer o bem e tudo. Mas ainda fica aquela vontade de ser reconhecido pelo bem que você pratica, ainda fica aquela, né, aquela vontade de ser venerado, né, algo do tipo, ah, olha como eu sou bom, ou algum tipo de recompensa por qualquer tipo de trabalho que você faça. Né? Quando a gente deixar de ter isso realmente e sentir realmente o prazer, né? Igual teve uma passagem de Bezerra de Menezes, que a mulher bateu a porta dele, precisava comprar remédio, ele não tinha mais o que dar, tinha dado tudo dele, pegou, tirou o relógio, né, do pulso, que tinha ganhado na formatura e deu para a mulher comprar o remédio. Né? Coisas assim que dificilmente, né, depois de você passar o dia inteiro se doando pelo próximo, você faria isso no final do seu dia ainda, né? E ele não deve ter sentido esforço nenhum em fazer isso, né? Coisas que a gente, para desapegar de um bem de valor, em benefício de uma pessoa que você nem conhece, sofre muito ainda, né? Eu achei bacana que nessa passagem, se fala do Bezerra de Menezes, ele entrega, né? E a mulher fala, mas isso aqui é da sua formatura. Ele falou, se eu não puder ajudar alguém com aquilo que eu aprendi, isso de nada me serve, né? Ainda dá um É, ensinamento ainda, doando o que ele tinha de mais precioso e ainda dá um ensinamento. vamos para nossa evolução, né? Vamos começar com as preces? Vamos. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem, para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita,
aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que Que assim assim seja. seja. Então, vamos à pergunta do internauta, do nosso seguidor. Perguntaram, Oswaldo, o que o Espiritismo acha dos sonhos, né? Sonho é premonição, sonho é um aviso, né? Pode ser considerado um aviso sobre um possível problema futuro, uma premonição sobre alguma coisa. O que o Espiritismo tem a dizer sobre os sonhos? É bastante interessante, né? Porque seja de qual religião for, as pessoas têm uma preocupação muito grande com o que sonhou, né? E as pessoas tentam isso, de associar o que sonhou com algo que tem que acontecer, né, durante a sua vida. E é interessante que você usou a palavra aí, né? A pergunta premonição, né? O que seria premonição? Premonição é algo que avisa antes de acontecer, né? E existem algumas passagens, acho que tem uma passagem de José, que chama na Bíblia a gente acho que encontra José no Egito, é um de 10 irmãos, os 9 irmãos, né, pelo pai gostar mais dele, acaba entregando ele como escravo, vendendo como escravo, e ele vai parar no Egito, e por um problema ou outro ele tá preso. E acho que o faraó lá acaba sonhando com o negócio e o cara dele falou, parece que tem um cara aí que interpreta os sonhos. E ele acaba, na verdade, interpretando, né, uma coisa que aconteceu no sonho do faraó e acaba dando certo. E as pessoas acreditam muito nisso, né? A gente sabe que as pessoas jogam, fazem apostas aí em loteria, em jogo do bicho, pelos sonhos, né? Até se tem as pessoas que vendem o bilhete, ela fala, né? Quem sonhou com tal coisa dá né, um tipo de bicho que normalmente as pessoas jogam. E Tem até existe o livro livro, né? Tem até livrinho sobre dele. interpretação dos sonhos. Isso, acho que tem aquele João Bidu, que ele é astrólogo, né? Vendia na banca de jornal uma revistinha que fala dos sonhos. Os astrólogos usam muito isso, né? Tem livro que interpreta sonho. E aí as pessoas ficam desesperadas, né? Eu sei de muita gente que acorda e já corre no livrinho, vê o que aconteceu. E depois, se é algo ruim que possa acontecer, a pessoa começa a viver um negócio muito, né, difícil de viver, com medo, né? E as pessoas perguntam muito isso, né? E Allan Kardec ele dedica uma parte do Livro dos Espíritos, deixa eu só ver aqui, Livro dos Espíritos, parte segunda, ele fala da emancipação da alma, né? Então, o que Allan Kardec, na verdade, explica? Ele explica que, ao dormir, né, cada um de nós, quando nós vamos pro sono, né, pro sonho, a gente acaba, na verdade, relaxando o corpo, e quando a gente relaxa o corpo, o espírito, né, ele fica desprendido, ele fica quase que livre, né, do corpo físico. O espírito fica livre do corpo físico. Então ele diz que é o momento mais propício que nós temos para viver uma experiência espiritual, né?
Então ele diz que, lógico, nós vamos precisar aprender e entender que a gente falou bastante aqui no Gotas de Paz de evolução. A gente fala assim, o que é evolução? Evolução é eu aprender a fazer algo melhor. Ou seja, é uma experiência adquirida como espírito. A gente vai falar como ser humano, mas as experiências serão do espírito. Então, durante o sono, quando o meu corpo descansa, eles falam, o corpo precisa de descanso, o espírito não. Então, o corpo, ele vai relaxar, e quanto mais relaxado a gente fica, mais livre fica o espírito. Então, ele diz que, ao ficar livre, esse espírito, ele pode viver experiências no mundo espiritual. Só que ele fala assim, então todos os espíritos, todas as pessoas que dormem vão vivenciar coisas espirituais, a gente vai perceber que não. Quanto mais evoluído for esse espírito e livre do corpo, ele consegue vivenciar. Então, a gente fala bastante, né? Existem livros que contam as experiências que o espírito tem fora da matéria, ou seja, fora do corpo. E muitas das vezes ele recebe visitas do mundo espiritual ou esse espírito visita o mundo espiritual. Mas nem todos os espíritos viverão isso. E é muito interessante que, da mesma forma que acontece ao desencarne, nós também temos a nossa evolução. Conforme evoluído, né, conforme a minha evolução, eu consigo, né, conviver com espíritos superiores ou conviver com espíritos inferiores. Depende muito do que eu tenho como experiência. Então, por exemplo, né, se eu sou promíscuo, gosto de coisas, experiências mais picantes, quando eu estou livre, eu vou tentar achar isso. Eu gosto de bebida, de droga, quando eu estou livre, também vou buscar isso. E se eu sou um ser que estou buscando informação, evolução, também eu conseguiria, como espírito, vivenciar essas coisas. Só que eles dizem assim, né? O que seria o sonho? Então, o sonho ele vem sendo falado, acho que desde as culturas mais antigas, né? Sempre existiram, ou sempre existiu essa preocupação de saber o que está acontecendo no sonho. Então, tem estudos, né, que foram feitos. Uma das pessoas que mais estudou foi Freud, né, que é o psicanalista, né, que é a pessoa que inicia aí o estudo psicológico ou entendimento da nossa mente, né? Então ele consegue fazer lá um estudo e trazer para nós muitas das experiências que nós temos. O Espiritismo ele também fala, né? Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Franco, através de Divaldo Franco, ela escreveu vários livros falando sobre isso, né? Falando sobre o entendimento do nosso pensamento, do nosso psiquismo. Mas como diz assim, a gente não estudou tudo isso, ou se a gente quiser, a gente tem a condição de fazer, né? Tem uma série, chama Série Psicológica Joana de Ângeles. Mas um entendimento, né, a grosso modo, na pergunta que foi feita, né, o que o Espiritismo entende do sonho, o Espiritismo não interpreta sonho, ele não tem entendimento dessa interpretação do sonho. Se o espírito for evoluído, ele vai conseguir vivenciar nesse momento do sono, né? Porque o sonho, na verdade, ele seria as experiências vividas pelo espírito enquanto o corpo descansa. Mas eles dizem que um ser, né, qualquer pessoa, ao dormir, o espírito pode ficar ali deitado junto com o corpo. Ou a gente vai perceber que quando a gente tem um dia de preocupação,
um dia onde a minha mente está dirigida a algo que está acontecendo na minha vida, está me preocupando, ao dormir eu levo, né, para o sono, para a cama essa preocupação, e acaba acontecendo que os meus sonhos, eles são, na verdade, aquilo que eu estou preocupado. Aquilo que eu gosto muito, que eu vivencio muito durante uma semana, ao deitar e dormir, eu levo essas experiências também para a cama e acabo tendo alguns sonhos relacionados àquilo que eu estou vivendo. Mas se eu estiver bem, né, assim, com a cabeça boa, sem muita preocupação, querendo evoluir espiritualmente, eu consigo, na verdade, vivenciar experiências com outros seres espirituais. Alguns dizem que a melhor mediunidade, né, a mediunidade mais clara que existe é a durante o sono, aonde o corpo descansando, eu consigo desprender o espírito e vivenciar bastante experiência com outros seres. O André Luiz, que é quem escreveu com Chico Xavier, né, vários livros, ele fala muito disso. Que quanto mais evoluído nós formos, nós vamos conseguir, ao relaxar o corpo, sair por alguns momentos do corpo e conversar com os seres que estão no mundo espiritual. E com a evolução que eu tiver, eu consigo trazer essas experiências para o meu dia a dia. Porque às vezes a gente não lembra muito do sonho depois que a gente acorda. Porque, na verdade, a experiência do espírito, ela é fora do corpo. Só que quando eu volto ao corpo, o meu corpo atrapalha o entendimento, né? Porque a ideia de reencarnação é que o espírito esteja ligado a um corpo e ele vivencie tudo aquilo que ele precisa vivenciar com o corpo. Então, as experiências do corpo e a experiência só do espírito, elas são diferentes, né? Então, a gente, na verdade, acaba vivendo coisas fora do mundo material, coisas fora, e ao trazer para o corpo, existe na verdade, uma confusão, né? Então, há uma confusão ao adentrar no corpo. Então, às vezes as pessoas falam assim, um sonho meio esquisito, meio estranho, misturam-se coisas, né? Então, misturam-se coisas da minha vivência material, que é o meu dia a dia, o meu trabalho, a minha vivência, com coisas que eu vivo, né, como espírito. Os sonhos mais reais que a gente tem, né, são sonhos que aquele sonho que demora um tempo maior, que eu lembro um pouco mais dele ao acordar. Eles dizem, né, que é o sonho no qual eu tive, sim, contato com pessoas do mundo espiritual. Então, são, na verdade, os sonhos mais reais, né? Aqueles sonhos bobos são misturas do meu dia a dia com as coisas que estão ali que eles usam muito, né, que estão no meu subconsciente e que vão despertando ao longo da noite. Mas aquele que a gente tem começo, meio e fim, que a gente lembra, conversei com uma pessoa, a pessoa falou isso, estive com tal pessoa, né? Esses são os sonhos reais, que são as visitas que eles falam que nós temos, né? No Livro dos Espíritos fala das visitas dos espíritos para com nós encarnados. Mas essa visita eles só conseguem ter a nossa atenção durante o sono ou durante o sonho. Porque o sonho, na verdade, descansei meu corpo e o espírito continua atento, continua ativo. Na atividade do espírito, ele vivencia coisas. Como ele diz, o espírito pode sair aí pelo mundo rodando e voltar para casa, como ele pode ir ao contato de outros seres e trazer essa experiência. Como a nossa evolução é pequena, nós não conseguimos trazer toda a experiência. Nós só conseguimos trazer pedaços na hora que o espírito retorna ao corpo.
Mas essa coisa de premonição, de que tudo o que aconteceu no sonho precisa acontecer na vida real, isso não é verdadeiro, né? Isso, na verdade, não existe. O que existe sim, eu posso receber orientações do meu guia espiritual. Eu posso receber orientação, eu posso receber um conselho, né, de alguém que gosta muito de mim, como posso só ter um contato de uma visita de um pai, de uma mãe, de um irmão, de alguém com o qual a gente conviveu e veio conversar com a gente, né? Então, é isso, né, mais ou menos que o Espiritismo diz. A gente precisaria talvez de mais tempo, mas relacionando o que o Espiritismo acredita com o que algumas a gente fala assim, na verdade, as religiões em si, elas não falam muito do sonho. Só que existem algumas culturas espiritualistas, e a gente falou assim, né, essa parte da astrologia, que tenta relacionar tudo o que acontece da nossa vida com o sonho ou o sonho com a nossa vida real. E alguns sensitivos aí que tentam dizer e relacionar que tudo que a gente sonha tem que ver com alguma coisa. Então, se a gente pegar o que Allan Kardec, que é a nossa base, o que Allan Kardec diz, ele fala que ao descansar, ao relaxar o corpo, o espírito fica livre. E às vezes a gente percebe isso, né? Numa cochilada que a pessoa dá, ela enxerga uma pessoa, numa cochilada que ela dá, ela ouve alguém falando alguma coisa com ela. Isso a gente chama de mediunidade. Só para que as pessoas entendam, né? Sempre a gente pode estar falando disso. Mediunidade não é nada mais, nada menos do que um contato de um ser espiritual com um ser material. Só que isso só acontece quando os espíritos diretamente se conversam. Para que eu possa, né, entrar num estado, por exemplo, de mediunidade para conversar, eu preciso desligar do meu corpo físico. Aí então a gente vai ver por que às vezes você vai numa casa espírita, eles apagam um pouco a luz, deixam uma luz mais suave, tem alguns que põem música e pedem para as pessoas orarem e fazer silêncio, para que haja essa, né, ligação dos espíritos relaxando o corpo. Porque durante o nosso dia, por exemplo, né, a gente até recomenda, eu já recomendei muito isso, enquanto você está trabalhando, não seria legal você ter um contato mediúnico, né? Porque pode acontecer um acidente. Você está dirigindo, vamos dizer, desliga para conversar com o espírito. Pode acontecer um acidente. Alguém que está trabalhando com uma máquina perigosa, desliga lá, esquece da vida, né? Acaba sofrendo um acidente. Então, a mediunidade é feita dentro de uma casa espírita em um certo momento onde as pessoas sentam em volta de uma mesa, relaxam ali e ali elas acabam tendo esse contato. Mas no dia a dia, né, a maior experiência que a gente vai ter da mediunidade é na hora de dormir ou durante o descanso do corpo. Na verdade, a gente, né, eu já sonhei, né, com desencarnados e alguns sonhos não foram muito reais, mas tem alguns sonhos que são bem reais, né? Você sente muito presença e na hora que você acorda também você acaba até indo às lágrimas, né? E você sente quando é algo real mesmo, né? E tem até o pessoal que muitas coisas dos sonhos, né, dos sonos, é uma ciência muito desenvolvida, tem explicação científica para várias coisas que acontecem, né? Eu não lembro qual que é a explicação científica, mas muitas pessoas acordam, né, acabam vendo o seu corpo, né, na cama, o seu espírito, como se o seu espírito estivesse lá em cima, acaba vendo o seu corpo na cama aqui embaixo, né? Ou então alguns acordam e ficam paralisados, né? Acho que essa da paralisação, acho que tem uma explicação científica para isso. Então, muita coisa pode ser confundida, né? Muita coisa pode ser no nosso cérebro. Nosso cérebro é um órgão tão complexo, né? E muita coisa pode se aproximar da espiritualidade, mas muita coisa também pode ser físico, né? Então, a gente nunca vai ter completamente a certeza, mas
Sempre quando alguém pergunta para mim, eu falo assim, fica com o sentimento. Se você achou que aquilo realmente é algo, uma comunicação, né? Acredita, se você tenha fé, né? Se você tiver dúvida, desencana, né? Deve ser coisa da sua cabeça, mas se você tiver certeza, né? É aquilo que aconteceu mesmo. Então eu sempre dou esse conselho. É bastante interessante o que você falou, conselho, porque na verdade é isso, né? Eu falei ali, a gente mistura a realidade com o sonho, porque na verdade, quando a gente fala em subconsciente, né? Quando a gente fala inconsciente, nós, né, somos uma máquina, né? Nós, espírito, vamos dizer assim, tirando a parte do corpo, quem guarda todas as lembranças, quem tem todas as experiências vividas é o espírito, né? O nosso corpo físico ele serve para que os sentidos nossos, né, os sentidos do nosso corpo físico tragam para o espírito as experiências vividas com o corpo. O sonho seria a experiência vivida pelo espírito. Só que você não desliga um e liga o outro, né? A sua memória ela continua ativa. Só que fora ou com o corpo não precisando trabalhar, você fica com mais atividade, né, de lembranças, porque as lembranças estão lá. Por que a gente não lembra? Porque a gente está preocupado com outras coisas, né? No dia a dia, né, a gente não consegue fazer uma oração, porque eu estou preocupado com o horário de banco, estou preocupado com a hora que o filho sai da escola, a hora que eu volto a trabalhar, o horário do meu almoço, eu não tenho condição. E acontece isso, quando eu estou trabalhando e começo a pensar num problema, eu não trabalho. Por isso que as pessoas falam, bater um carro pode ser uma distraçãozinha que você tivesse, pode bater um carro, um acidente de uma pessoa trabalhando numa máquina, é quando você desliga do que você está fazendo para pensar em coisas que não estão acontecendo, né? Porque a sua atividade naquele momento é o que você está fazendo. E se você largar essa atividade para pensar em outra coisa, pode acontecer um acidente. Então, na verdade, quando eu estou com o meu corpo descansando, seria a mesma coisa que eu deixasse o meu carro na garagem e saísse livre para ir para onde eu quiser. Dentro do carro eu tenho a preocupação de um outro carro que está vindo, de sinalizar aonde eu vou entrar, né? Velocidade, tudo isso, perigo na frente, um buraco, qualquer coisa assim. Livre sozinho do corpo, eu posso vivenciar mais, né? Se você fizer uma viagem de carro dirigindo e fizer uma viagem a pé, você vai ver muitas coisas que você não viu quando esteve dentro do carro. Seria a mesma coisa. Quando eu estou no meu corpo físico, eu estou preocupado com tantas coisas que eu não consigo viver as experiências ou guardar as experiências. Quando eu estou com o corpo descansando e o espírito pode sair, é bastante interessante o que você falou. Existe uma cultura antiga, né, e que o espiritismo, ele até, em alguns espíritos estudaram isso, eles falam de viagem astral, que seria você direcionar, descansar o seu corpo e conseguir fazer com que o seu corpo fique e você, espírito, vá vivenciar coisas. Existem treinamentos para isso, muitas pessoas que fazem, na verdade, isso. A pessoa que eu lembro bastante do que você falou é seu primo André, né? Seu primo André, ele tinha como, acredito eu, até como se fosse como mediunidade, uma facilidade de sair do corpo e de lembrar e de ver por muitas vezes ele voltando ao corpo. Até eles falam daqueles sonhos que a gente tem, que a gente se vê caindo em buraco, né? Seria o espírito estar fora do corpo e na hora de precisar voltar muito rápido por uma preocupação, na hora do encaixe espírito-corpo, ele dá aquele, como se fosse né, uma coisa que você estivesse caindo. Tem algumas pessoas que falam disso e estudam isso. Mas é mais ou menos isso, né? A gente estar livre em espírito. E quanto mais treinamento a gente fizer, ou quanto mais a gente aprender sobre isso, melhor ficarão os nossos sonhos. Então, eu falo assim, o que a gente precisa? A gente precisa se conhecer. Quando a gente fala em mediunidade, quando a gente fala em estudo do Evangelho, o que Jesus indica para nós é que a gente se estude.
que a gente veja quem a gente é, que a gente saiba quem a gente é, que a gente saiba quais são as possibilidades que eu tenho. Né? Quando a gente estudou ali no Gotas de Paz, e ele falou, né? Estudar defeitos e vícios é saber o que eu faço de errado e o que eu posso fazer de certo. Por que que eu por que que eu ajo assim? Por que que eu respondo, né, a um insulto? Por que que eu quero brigar? Porque eu não me conheço. Porque eu reajo instintivamente, que a gente fala que a gente ainda é animal, a gente age que nem um animal, se defendendo alguma coisa. Quanto mais a gente se conhecer, mais coisas a gente pode fazer. E, inclusive, esses contatos que a gente teria com esses seres espirituais, quanto mais a gente acreditar nisso, quanto mais a gente vivenciar isso, e quanto mais a gente for pro sono, até tem, né? Quem tiver a oportunidade, no final do Evangelho, tem lá as coletâneas de prece. E tem uma prece para quando a gente vai dormir, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, que ele fala que ao dormir, deixa eu ver, ele diz que, ele fala, nesse momento eu vou dormir e gostaria de me encontrar com pessoas, né? Eu não vou achar agora aqui, mas quem tiver a oportunidade, dá uma olhada lá no final do Evangelho que ele tem. Prece ao dormir. Ele fala assim: agora eu vou descansar meu corpo, né? E peço a Deus que ao desse descanso que eu consiga estar em contato com as pessoas, tipo da minha família, do meu guia espiritual, das pessoas, para que eu possa ir buscar informações, Que conselhos. afaste de mim os espíritos que possam me Isso, confundir. isso, exatamente. Então tem essa prece que a gente deveria fazer ao dormir para que a gente, como você falou, né? Que eu vá me encontrar com aqueles que são bons, aqueles que são meus guias, e que não me permita estar com aqueles que possam, de alguma forma, me atrapalhar. É uma oração, é um pedido a Deus para que o meu sono e para que o meu sonho seja algo, na verdade, de bom. É isso aí. Vamos para o nosso evangelho agora? Uhum, Estamos no capítulo 19, sim. último parágrafo do capítulo 19, a fé divina e a fé humana. Você não precisa ler, não, você pode ir a passagem aqui é uma psicografia de um espírito protetor. Foi psicografado em Paris, 1863. Isso, ele é bem curtinho, mas assim, é interessante. Ele fala assim: a fé humana e a fé divina. Né? Alguns vão estar fé humana, a fé humana e a divina. Ele vai tentar explicar aqui a fé de um ser, né? Ser humano e Deus. O que seria uma fé divina? Então ele começa dizendo assim, é o item, né, que ele falou, o parágrafo 12, item 12. Ele começa dizendo assim, acho bastante interessante que ele já de cara ele já dá um ensinamento, ele diz assim: a fé é o sentimento que nasce com o homem sobre o seu destino futuro. Então, o que ele está falando? Ele fala aqui que nós temos consciência da nossa destinação. Que nós somos seres criados por Deus e que estamos destinados a algo. Né? Algumas pessoas falam, quando eu morrer acaba tudo. Não, ele diz aqui que é um sentimento que nasce sobre o seu destino futuro. A gente fala assim, o que é o destino futuro? Ele é o destino aqui na Terra, mas ele é também após a Terra, né? E ele diz, é a consciência que ele tem, ou seja, que esse ser tem, das suas imensas capacidades, cujo germe foi nele depositado, a princípio adormecido, e que lhe cumpre, no tempo, fazer germinar e crescer por força de sua vontade ativa. Então ele está dizendo que o ser criado por Deus tem um futuro imenso pela sua frente e que ele tem na fé a consciência, né,
ele usa aqui o termo, imensas capacidades. Então Deus, quando nos cria, ele diz aqui, ele deposita lá um germezinho, né, uma sementinha dentro de nós, que é para germinar e se tornar algo grandioso e poderoso. Só que nós não temos isso e ninguém, né, não há, como eu disse, ele não vem escrito. Só que quando nós vamos ver Jesus, e ali nós lemos hoje, é bastante interessante, no Gotas de Paz, ele fala a fé de Jesus. E ele fala que Jesus desperta em nós a fé. E nós vamos perceber isso. Jesus nunca disse nos seus ensinamentos que nós não éramos nada, que nós não éramos ninguém, que nós nascemos para sofrer, que nós nascemos para passar por dificuldades. Jesus não diz isso. Através dos estudos, nós vamos pegar lá na Bíblia, em alguns lugares, o ser humano nasceu para sofrer. E eu sempre falo, nós não nascemos para sofrer. Nós sofremos porque nós não temos conhecimento ainda da nossa capacidade como espírito. Então, a capacidade que Deus nos deu é uma capacidade bastante grande. Só que para eu chegar nisso, eu preciso trabalhar. Né? Então, Deus, né, já tira por terra aí, cai por terra todas aquelas coisas que Deus criou anjos, Deus criou demônios, e Deus criou isso, Deus criou aquilo. Não, Deus criou seres. Isso quem vai falar é o Espiritismo. Seres inteligentes, ou seja, não inteligentes já com conhecimento, inteligentes com capacidade de buscar condições de ser melhor. Por que nós não somos melhores ainda? Porque nós não conhecemos a nossa capacidade. Por que as pessoas falam coisas para nós e nós brigamos com as pessoas? Porque se uma pessoa falar, você não é ninguém, eu fico bravo e fico chateado com a pessoa. Por quê? Porque eu não me conheço. Porque eu não sei da minha capacidade. Então, qualquer pessoa que falar o que quiser, eu aceito e brigo com isso internamente e externamente também. O que Jesus tenta despertar em nós? Isso. Eu acho assim bacana que ele fala assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Até agora ninguém entendeu isso. E depois ele diz em outra passagem: o reino dos céus está dentro de vós. Então a capacidade de viver inferno e de viver reino maravilhoso está dentro de nós. Dentro de nós aonde? Dentro da nossa mente. Então, quem melhora a nossa vida e quem atrapalha a nossa vida é o nosso pensamento, é a nossa mente. Então, às vezes, eu prefiro pensar que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, do que pensar que eu sou um filho de Deus com capacidades enormes, que ainda não foram despertadas. Estudos da ciência nossa, né? Eu não lembro se era... Tinha acho que um americano que estudou coisas da mente, que ele fala, acho que é o William James o nome dele, ele falava que o ser humano não usa 10% da sua capacidade mental. E mesmo usando menos, né, de 10% da capacidade mental, quantas coisas o ser humano já fez? Quantas coisas foram feitas no planeta Terra que a gente fala, nossa, que ser inteligente, nossa, que pessoa não sei o quê, nossa, e sem usar 10% da nossa capacidade mental. Então o que Jesus faz para nós é despertar isso. Então aqui ele está dizendo isso, que nós temos uma capacidade imensa que está adormecida, que é um germe que está dentro de nós. Mas que por força, ela pode crescer por força da sua vontade ativa. Tudo que acontece na nossa vida é pelo poder da vontade. Eu posso ter vontade de fazer alguma coisa, como eu posso ter vontade de não fazer alguma coisa. É sempre a vontade. Então a palavra vontade, né, tem até alguns livros, acho que foram escritos, que fala o poder da vontade. A vontade de fazer. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu faço.
seja ruim ou seja boa. Eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de passear, eu tenho vontade. Só que eu não tenho vontade de me melhorar. As vontades, como a gente fala, são tudo coisas materiais. Vontade de ficar rico, vontade de ter casa, carro. Mas ninguém tem vontade de se tornar um ser melhor. Não cria uma vontade, algo capaz de fazer, de se tornar algo melhor. Por quê? Porque a minha vontade são outras. Eu tenho vontade de não fazer nada, eu tenho vontade de comer, de beber, de comer demais, de beber demais. Mas não tenho aquela vontade de me tornar algo melhor. A gente fica esperando, ai Deus, eu preciso disso, ai Jesus, eu preciso daquilo. Mas a gente não percebe quanto a gente tem de capacidade. Então, a função do Evangelho de Jesus, ele é despertar a nós nisso, de eu me tornar melhor, de me tornar algo melhor. Então, quando ele fala a fé divina e a fé humana, né? Eu tenho uma fé humana, mas eu tenho uma capacidade divina. Quer ver? Ele vai dizer aqui, ó. Até o presente, a fé foi apenas compreendida no seu sentido religioso. Né? A gente só pensa na fé naquilo de uma cura, da fé de uma coisa ou outra, de ir à igreja, qualquer coisa assim. Ele diz assim, compreendida no seu sentido religioso. Mas Cristo, ele diz assim, porque Cristo a revelou com uma poderosa alavanca. A gente fala assim, para que serve uma alavanca? Para impulsionar alguma coisa. Então, a fé ensinada por Jesus, ele revelou que nós temos uma poderosa alavanca, algo que pode nos impulsionar. Mas ele diz assim, as pessoas só acreditaram em Jesus, né, viram nele o chefe de uma religião. Ele virou chefe de uma religião. Só que Jesus, ele tentou mostrar a todo momento essa capacidade que nós temos, né? De nos impulsionar, de nos levar para algo melhor, de fazer as coisas que ele faz. Eu acho bonito ele falar assim, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quer dizer, a capacidade que Jesus tinha e ele mostra, e é importante isso, Jesus não mostra as coisas que ele fazia apenas para si, né, aparecer. Ele fazia aquilo para mostrar para nós que aquilo que ele fazia, todos têm a mesma capacidade. Como a gente falou, né? Jesus é rei, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Não importa. O que ele quis de nós foi mostrar essa capacidade, né? Aí ele diz assim, deixa eu ver se tem aqui. Cristo realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o quanto o homem pode quando tem fé. Ou seja, quando tem a vontade, ele volta aqui com a palavra, vontade de querer e a certeza que essa vontade pode realizar. Isso é fé. Ele fala vontade de querer e vontade de poder realizar. Quando a gente colocar dentro de nós isso, né? Eu posso, eu sou capaz, eu consigo acordar todos os dias. Não de ser melhor do que ninguém, de brigar, disso, daquilo, mas de ter capacidade de ser melhor, de ser feliz, de tirar os problemas da cabeça, de viver uma vida melhor do que essa que nós vivemos. É isso que Jesus fala de nós. Então, se Jesus ensina isso, essa coisa de sofrer é uma coisa que a igreja ou alguém colocou em nós e nós aceitamos. Eu só sofro porque eu não sei o que fazer. Eu só sofro porque eu entendo que eu nasci para sofrer. A Terra é um local de sofrimento? É, porque os seres que estão aqui são ainda crianças no entendimento do que Deus espera da gente. Então nós vemos que tem pessoas que se impulsionam, que se deixam levar por essa fé, por esse entendimento. E a gente diz assim, não é uma fé para ganhar dinheiro. Não é uma fé para ter posse, é uma fé para ser melhor, para ser feliz com o que tem. A gente fica esperando ter coisas para ser feliz. Vou ser feliz quando tiver o carro, eu sou feliz quando tiver isso, quando tiver aquilo, e deixa de ser feliz. Por quê? Porque colocou condições
para a felicidade. Quando eu tirar isso, que a minha felicidade, eu vou ser feliz independente de. Eu vou acordar todos os dias para viver independente de se esteja chovendo ou não. Né? Então, quando a gente buscar isso, né, e deixar, porque ele usa ali uma poderosa alavanca, um germe que foi depositado, uma capacidade enorme, gigantesca que eu tenho dentro de mim, né? Então a gente precisa o quê? A gente precisa trabalhar isso todos os dias. Acordar e falar, eu vou ser feliz, independente, eu vou ter uma vida melhor. Com o quê? Sem as coisas materiais, dentro de mim. Porque Jesus diz o quê? O reino dos céus está dentro de vós. Então, ser feliz ou não feliz é uma condição minha, de dentro de mim, do meu querer. Então ele usa a vontade. Então qual é a vontade? A vontade de ser feliz a todo momento, independente de. Né? Então isso, na verdade, é fé. Fé em acreditar que eu sou melhor do que eu projetei para mim mesmo. Eu sou melhor do que as pessoas projetaram para mim. Né? Eu acho bacana, de uma forma, as pessoas não usam dessa forma, mas eu acho bonito quando as pessoas colocam lá, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. É uma palavra utilizada, mas o dia que a gente tiver essa certeza, quem me criou? Deus. Eu sou filho de Deus. Então a capacidade eu tenho de ser muito melhor do que isso. O que eu faço e o que nós, por isso que eles falam, né, que nos mundos mais elevados as pessoas estão melhores. Quem são essas pessoas melhores? São as pessoas que já viveram o que nós vivemos e aprenderam o que fazer com isso e se tornaram melhores. Estão vivendo em locais melhores. E nós ainda estamos na Terra. Nós ainda estamos no jardim de infância. Mas se nós formos e voltarmos na reencarnação com o mesmo pensamento, um pensamento pequeno, o pensamento dessa capacidade pequena, a gente não sai disso. Então, fala assim, então nós nos escravizamos no sonho, nós nos escravizamos no dia a dia. A gente não vive, a gente não vivencia as coisas, a gente fica preso num passado que já foi, ou num futuro que não veio, e não vive as coisas do dia a dia. Por não colocar essa fé, na verdade, em prática. Então, o que diz aqui, ele termina assim, ó, e eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios e que não passam de um desenvolvimento dos dons da capacidade humana. Então nós temos a capacidade de cura, capacidade de melhoria física, mental, através dessa força. Mas a gente fica esperando que o médico cure, a gente fica esperando que Deus cure, mas que ele faça por si só. O dia que ele diz aqui, né? Colocar essa vontade a serviço dessa força, serão capazes de realizar prodígios, né? Aqueles milagres. Quando eu falei ali, Jesus, ele conseguiu ali alguns milagres, algumas curas, mas ele mostrava para todo mundo. Quem curou? Sua fé. Quem tem a capacidade de curar? Você. Quem tem força interior? Você, não sou eu. Então, o dia que a gente conseguir, né, colocar em prática isso, colocar essa força de verdade para fora, né, parar de ficar com pensamentos pequenos, pensamentos de sofrimento mesmo, né, de que tudo é ruim, tudo é difícil, tudo é isso, tudo aquilo, e colocar para, como diz, né, para viver diariamente, todos os dias, buscando uma melhoria, a gente tem sim essa capacidade interior. É só colocar em atividade. Isso aí. Vamos encerrar então, Zó? Sim, com certeza. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e agradecer por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender. Que tudo isso nós possamos
colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas, as correntes passistas, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pensar também nos nossos familiares, entes queridos, amigos, pessoas que não participaram dessa live e que neste momento nós vamos elevar os nossos pensamentos até elas, para que elas também nesta noite possam receber esse passe espiritual e que possam também ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados. Onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para o tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde estiveres reunidos um ou mais em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós
declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. E assim seja. Então é isso aí. Até segunda-feira que vem para todos. Até mais, ó. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Nos vemos na próxima segunda. Que assim seja. Até mais. Graças a Deus.